Amém, querido? Você sente um instante? Abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Nós falamos no sábado sobre colocando a casa em ordem, não é? E ontem algumas qualidades de alguns filhos. E hoje eu quero falar de 5 características de um filho que anda em aliança. 5 características de um filho, de uma filha que anda em aliança. A palavra de Deus, ela conta a história de uma mulher chamada Noemi. E essa mulher, ela sai de Belém e ela vai para Moabe. E ali os seus filhos, eles tomam mulheres daquela terra e casam com ela. E de repente, morre o marido, morrem os filhos, e ela se torna uma mulher amarga. Ruth, capítulo 1, versículo 6, diz assim: Então se levantou ela, Noemi, com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe. Porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar aonde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantou a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou eu para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Deter-vos-ei por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porque a mão do Senhor se descarrou contra mim. E então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Olha, eu gosto muito desse texto, porque o livro de Ruth começa a contar uma história de perda, uma história de uma mulher que se tornou amarga, de uma mulher que perdeu toda a alegria da sua vida, uma mulher que não tinha mais esperança. E muitas vezes, essa Noemi, ela é só uma pequena comparação dos pastores e das pastoras dos nossos séculos. Homens e mulheres
que perdem o seu rebanho, que perdem seus filhos espirituais, que de repente ela se vê sozinha. Existe um peso muito grande na vida do pastor, porque o pastor, ele não pode chorar. Porque se o pastor chora, ele é fraco. Imagina um pastor fazendo o que Noemi estava falando. Vai embora, gente, olha, eu estou cansado. Eu desisti do meu ministério. Eu desisti de tudo. Vocês não estão vendo? Eu estou passando uma luta tão grande que eu não quero mais. Vocês não estão entendendo. Eu não tenho mais alegria. Quantos pastores como Noemi nós temos visto nos nossos dias? Quantos pastores estão morrendo sufocados? Em compensação, ser ovelha é fácil. Porque se ela não recebe o alimento e não recebe o que ela quer do pastor, existe um outro que abre as portas. O pastor não pode fechar a porta e ir atrás de uma outra igreja. Porque se ele vai para outra igreja, acabou agora a dignidade, o nome, a honra dele. A vida de pastor é uma vida solitária. Quando Deus começa a trazer um vento e um mover de paternidade, isso é curador. Porque enquanto o pastor, ele está ali cuidando das ovelhas, e naquele momento algo dói no coração dele, porque ele só vê perdas, e não há nada que venha doer mais na vida de um pastor do que a ingratidão. É horrível. Mas existe algo que pode ser mudado. Quando o pastor decide ser pai. Imagina, Noemi começa a falar com as suas noras. E num determinado momento ela muda a fala dela. E ela começa a tratar as suas noras como filhas. E quando Ruth entende que existe amor no coração de Noemi, mesmo havendo dor e perda, isso só por haver amor, isso trouxe para a vida de Ruth algo que ela não pôde conter. E Ruth nos ensina a ser filhos que curam. E eu tenho certeza que o desejo do coração de Deus, eu tenho muita certeza, que o desejo do coração de Deus é que nós, pais espirituais, estejamos gerando filhos na medida de Ruth. Mas eu quero que você entenda que algumas órfãs estarão ali no meio. Nós lemos ontem Jesus falando de que o servo, o escravo, ele não fica para sempre na casa, ele vai embora. O escravo, ele vai embora a partir do momento que ele se torna o quê? Livre. Ele tem a carta de alforria. É um momento. Ele só buscou ali um mantimento para o momento, ele trabalhou, ele ganhou, ele foi reconhecido e depois ele vai embora. Porque ele não tem vínculo, ele não tem aliança. Não há nada que ligue um servo, um escravo ao seu dono. Nada. A não ser o trabalho. Como filhos espirituais, nós podemos ser servos de alguém. Mas Deus não te chamou para ser servo. Existe um lugar que você nasceu. Existe alguém que te gerou. E quando nós estamos gerando filhos, existe uma luta espiritual que não pode ser nem mensurada. É algo terrível. Mas nós enfrentamos ela. Eu quero falar dessas 5 características que Ruth, ela teve com a sua nora, com a sua sogra, Noemi. Quando ela olha para a sua sogra,
E ela consegue enxergar de que ela podia ser muito mais do que uma nora, mas agora ela podia receber o direito de filha. Ela faz alianças com ela. A primeira aliança é: para onde você for, eu irei. É a primeira característica. Olha, peraí, eu vou estar com você. Ruth não sabia o que haveria de vir para a vida de Noemi. O momento da decisão de Ruth naquela hora era o pior momento. E se nós trouxermos essa história para as igrejas desse dia, é quando começa a abrir a porteira e o povo vai saindo. Orfa olhou e falou assim: olha, é verdade, Noemi está me mandando embora. É verdade, Noemi, você não tem mais nada que me interessa, eu vou atrás do meu interesse. Existem pessoas que vão agir como Orfa, mas o nosso coração tem que estar preparado para identificar e não reter. Porque se Orfa continua com Noemi, eu acredito que pelo coração dela, ela até estaria, mas num determinado momento ela estaria olhando e falando assim: não estou mais satisfeita, sabe? Eu estou aqui só porque você quer, não é porque eu quero, você pediu. Deus está restaurando os nossos relacionamentos, amém, queridos? E o estar com alguém tem que ser uma decisão de pessoas maduras. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque nós vivemos isso. E ontem eu sentei e eu falei: olha, existem alguns filhos que eu sempre falo, e eu tenho que falar. Quando nós estávamos, eu e Clodoaldo, sozinhos, nós não ficamos totalmente sozinhos. Porque quando nós não tínhamos mais nada, quando nós estávamos como Noemi, o Wellington e Vera estavam conosco. E naquele momento de Wellington e Vera, eles vestiram a camisa, choraram conosco, e nós não tínhamos nada a oferecer. Mas a palavra do Wellington e da Vera era uma Ruth: eu não quero saber o que vai vir pela frente, aonde você for eu vou estar. E no dia que nós voltamos, eles estavam conosco. O teu coração em fazer uma aliança com o seu pastor tem que ser uma aliança de não olhar os interesses, não olhar o que ele tem, não olhar o nome, porque tudo isso vai ficar. Mas é uma aliança verdadeira. Independente se Deus nos der uma multidão ou se Deus não nos der, porque até nos desertos Deus governa. Até na dor Ele é Rei e soberano e Senhor. Deserto, todos passam. E Deus, quando tirou o povo do Egito, levou eles para o deserto. Foi Deus, foi o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Faz parte. Passar por um deserto traz amadurecimento. O nosso deserto trouxe amadurecimento. Naquele momento de deserto, o Wellington e Vera estavam ali, e naquele momento de deserto nasceu Richard, que está por aí, que está lá embaixo. Eu estou dando uma sorte, amor, fala que está lá embaixo. Mas também houveram pessoas que continuaram e seguraram a corda aqui no ministério. Magno, Eduardo, Rose. Gente, eu vou pecar se eu falar todo mundo, porque se eu esquecer de algum, morri, né? Adriana, né? São pessoas que ficaram ali. Estamos juntos.
A primeira aliança e a primeira característica que eu quero destacar nesta noite, de Ruth, é o que, olha, se você estiver passando por uma guerra, eu quero passar a guerra com você. Se você for para um lugar de fome, eu quero passar fome com você. Mas eu quero te dizer algo, eu tenho uma aliança com você, porque eu sou seu filho. Segunda característica de Ruth é assim, aonde você viver, eu vou viver com você. Ela abre mão da vida dela. Tem algo maior. Eu sei que Deus vai te abençoar de tal forma, Noemi, que a minha vida agora vai estar entrelaçada com a tua. Eu vou viver com você. Eu vou viver com você. E não é uma aliança, não é uma característica, não é uma atitude, viver junto de cobrança. Não, mas é de, eu quero ser aonde você vai buscar força. Olha para mim, se você cair, eu vou estar ali e vou te levantar. Ou cairmos nós duas. Estamos juntos. Sem cobrança, sem importar o que a outra pessoa tem. A terceira característica, que também é linda demais, fala assim, está lá no versículo 16 e 17, olha, a minha nacionalidade vai ser a sua, o teu povo vai ser o meu povo. Ruth era moabita, ela não era do povo de Israel, de Judá, não era, mas ela abandonou tudo, e deixar a nacionalidade, deixar a sua característica de onde ela nasceu, fala de deixar o passado. Ela decidiu deixar o passado. Eu quero saber se eu tenho lá atrás mãe, se eu tenho lá atrás uma família, se lá eu vou ter segurança. A minha segurança vai ter e estar com você, porque você me olhou como filha, quando eu também, porque Ruth também não podia dar nada. O que Ruth podia dar para Noemi? O marido de Ruth também havia morrido. Nada. Ela deixou tudo. Ela assumiu o risco de entrar para uma nação sem saber que nação era aquela. Uma das coisas que é interessante neste ponto é que muitas vezes nós confundimos estar com Deus, uma aliança com Deus por pessoas. Ruth, ela enfrentou ali olhares de pessoas que falaram: ah, essa daí não foi aquela ali que foi, né, o marido dela morreu, a viúva lá, nossa, nem é desse povo, nossa, os olhares, essa daqui moabita, ó, tá vendo de onde que é? Por isso que Deus pesou a mão. Ela enfrentou tudo. Não são pessoas. A minha aliança é com aquela que me olhou, que me resgatou. Eu vou passar por cima de tudo. Não traga para hoje, para o teu ministério, para o teu pai espiritual, para aquele que está te acolhendo, as feridas de outros lugares. As feridas de outros lugares serão saradas, mas dê a oportunidade para que a cura se estabeleça na sua vida. Amém? Terceira característica. Quarta característica: o teu Deus será o meu Deus. Isso fala de uma aliança espiritual. Uma aliança espiritual. Eu vou estar debaixo da bênção do Deus que te abençoa. Eu sou grandemente abençoada por cada palavra que Deus traz na vida do meu marido. Sou tremendamente abençoada. E eu abro mão. Quando o pastor José chama Clodoaldo, eu não sou aquela que faz a resistência. Eu sou aquela que fala: vai. Meu bem, eu tenho que ficar mais 2 dias, porque o pastor José precisa. Fica. Eu seguro desse lado. Quando nós fazemos uma aliança nessa terra, os céus
se torna um testemunho do que fazemos. A quinta e última característica de Ruth é: onde quer que morreres, lá no versículo 17, aí morrerei eu. Aonde você for sepultada, eu serei sepultada. Isso fala, essa característica deste filho, fala de alguém que decidiu, não por um momento, mas por toda a vida. Eu só te largo quando eu morrer. E se você for primeiro, aonde você for sepultado, eu quero estar ali. Por que eu trouxe essas 5 características? Porque nos nossos dias existem muitos pastores feridos, mas existem filhos que trazem cura. E nos nossos dias, meu e Clodoaldo, no meio daquele tornado, de tsunami e tempestade, alguns ficaram, e nós começamos na igreja novamente, nessa segunda etapa, no 1 ano que ficamos longe, não tínhamos 30 pessoas, estávamos com aluguel, mas os filhos que permaneceram, os filhos, eu me lembro muito bem, quando nós voltamos, Rose, Maridalva, meu Deus, elas me abraçaram, e elas, mas tão apertado, eu sabia que vocês iriam voltar. Não tinha dedo, tinha abraço, não tinha pá, tinha mão, tinha aspirador de pó, tinha ombro. Rose, vozinha, Eliseu, meu Deus, Rael, aí ó, né? Todos esses. Se hoje nós podemos estar em um lugar, e se nós, Léo, pelo amor de Deus, Léo, terceira vez, Léo, Natália, que eu falei de alguns filhos esquecidos do Léo, Nayara e Pepo, né? Gente, eu vou pecar, mas aquele que ficou, ele sabe, porque foram esses que geraram outros filhos. Filhos que curam, recebem a honra que vem dos céus. Ser um filho que cura é uma decisão, porque todos estavam no mesmo barco, alguns decidiram partir. É fácil partir, é fácil desistir, é fácil cobrar, difícil é permanecer quando não se tem nada, mas quando você permanece, Deus honra. Filhos que curam recebem a honra que vem de Deus. Quem foi Ruth? Ruth era uma moabita que não tinha direito de entrar na genealogia de Jesus, e entrou na genealogia de Jesus por conta de uma aliança, porque ela se deixou ser filha. Existem muitos tipos de filhos. Existem os filhos que são como órfãos. Existem os filhos que são aqueles que não obedecem. Existem filhos que têm tempo, mas não são maduros. Mas eu quero destacar essa qualidade de filhos. Os filhos que curam. Os filhos que curam restauram a alegria do seu pai. Imagina a alegria de Noemi quando Ruth engravida. Gente, olha que coisa linda. Restaurou a alegria. Filhos que curam, eles geram outros filhos na semelhança deles. Aí tem o Tri que está aqui, a Aline, hein, gente, né? A geração de jovens, e todos vocês. Todos vocês. Por quê? Ser filho é uma decisão. Nessa história que nós vimos nesta noite, nós conhecemos uma mulher órfã que teve uma história curta. Chorou e foi embora. E Ruth, que mudou a história.
Decisões foram tomadas. Deus não vai tomar decisões por você. Nem o diabo toma decisões por você. Não diga que foi o diabo, foi você. É ele. O diabo não pode tomar a decisão, virar as costas, falar uma... Não. Não sou advogada do diabo, mas nesse ponto não dá. A decisão de ser um filho que cura, a decisão de ser um filho como Ruth, cabe a mim e a você. Está nas suas mãos. Desde sábado você está recebendo uma ministração, uma palavra. Decida ser um filho que cura. Decida ser um filho que traz alegria. Decida ser um filho que não marca a vida do seu pai com uma pá, mas marca com um abraço. Amém, querido?